Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Tomou posse há pouco mais de um mês como Presidente da Assembleia da República. É verdade que o seu processo de eleição foi atribulado, mas isso não está a impedir a Guiar Branco de marcar o seu estilo na liderança do Parlamento. Participou no desfile dos 50 anos do 25 de Abril, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, propôs uma audição à Procuradoria-Geral da República e agora confronta-se com a proposta inédita do Partido Chega, que no Parlamento acusa o Presidente de traição à pátria. Na próxima hora vou entrevistar o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. Dr. José Pedro Aguiar Branco, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. Começo com esta questão suscitada pelo Chega, que quer acusar o Presidente da República de traição à pátria pelo facto do Presidente ter admitido o dever de reparação de Portugal às antigas colónias. Do seu ponto de vista, esta iniciativa é um ataque ao Presidente da República ou, a mais do que isso, é um ataque à própria democracia? O Chega tem a legitimidade para fazer essa proposta, reúne o número de deputados suficientes para o fazer, anunciou no espaço público que vai fazer e eu entendi hoje na conferência de líderes que, atendendo a que tem de passar pela Assembleia da República, que a situação fosse resolvida o mais rapidamente possível. Porquê? Porque, estando em causa um órgão de soberania, como é a Presidência da República, o regular funcionamento das instituições deve ser uma também das exigências que a Assembleia da República faz e, portanto, tendo a perspectiva séria de que essa proposta, como o Chega referiu, vai entrar hoje, entre hoje e amanhã, é essa a perspectiva séria que nós contamos, está definido o calendário para que até quarta-feira a situação possa ser resolvida. É legítimo... Até quarta-feira da próxima semana, sim, portanto, tem um espaço de 8 dias. O regime, a lei diz que, uma vez entrada a proposta, em 48 horas a Assembleia deve constituir uma comissão para dar um parecer sobre o bem fundado da proposta que é apresentada pelos seus deputados que requerem esse procedimento. E depois tem 48 horas depois do parecer ser emitido, a Assembleia em plenário pronuncia-se se vai ou não vai fazer... Qual é a comissão que tem que fazer? É uma comissão ad hoc. É uma comissão criada para esta situação. É uma situação inédita, é a primeira vez que isso acontece, isso não tem mal nenhum. O Sr. Presidente da República diria é a democracia a funcionar. Mas o senhor acha que é mesmo a democracia a funcionar? Quando se acusa o Presidente de traição à pátria, que não é uma coisa qualquer, não é? Na democracia cabem todas as opiniões, cabem também a liberdade de expressão, o sentido da responsabilidade também quem emite. O Chega tem legitimidade para isso, faz a avaliação que entende que deve fazer e tem um mecanismo processual que é, na Assembleia da República, apresentar a proposta que eu entendo, pela gravidade, dado que foi criado no espaço público já essa indicação, portanto fez a indicação do que eu ia fazer e eu entendo, enquanto Presidente da Assembleia da República, e foi isso que disse aos líderes parlamentares, é de que é um dever que a situação seja resolvida com a rapidez, digamos, possível, mas para que não seja o espaço público o debate que, sendo inconsequente e inconsistente, acaba por degradar aquilo que tem a ver com o prestígio das instituições. E eu, como Presidente da Assembleia da República, estarei sempre na primeira linha da defesa daquilo que tem a ver com o prestígio das instituições. Mas do seu ponto de vista, eu não sei se me pode responder nas suas funções de Presidente da Assembleia da República, mas vou-lhe colocar a questão na mesma. O senhor acha que há um mínimo de fundamento para esta matéria ser apresentada ou, na verdade, estamos apenas perante um ataque político ao Presidente da República, a partir da Assembleia da República? A minha resposta é sim. Assim? Não, a minha resposta é assim. Assim. Como Presidente da Assembleia da República, não me devo, e ainda mais nesta situação, neste momento, pronunciar. Como deputado, eu sei bem o que é que vou votar e como vou votar. Calculo que vote contra. Estou-lhe a dizer que, como Presidente da Assembleia da República, e é esse também o registro de lealdade que eu fiz quando tomei posse, disse que tratarei de forma equidistante aquilo que tem a ver com, digamos, os direitos que cada um dos seus deputados tem e grupos parlamentares de apresentarem as propostas que, no seu entender, devem acontecer no debate a acontecer na Assembleia. Como digo, o Chega fez uma referência pública de uma realidade que é grave, por isso eu tomei a iniciativa de levar já hoje à Conferência de Líderes, para que não fosse pela Assembleia da República que ficasse, digamos, que o no espaço marinasse. Isso acho que era o pior que nós poderíamos fazer para a qualidade da nossa democracia. Agora, é um exercício de um direito legítimo, nós temos a
perspectiva séria que nos foi indicada e que me foi a mim indicada pelo Chega, que entre hoje e amanhã iria entrar a proposta que permite o mecanismo, e se entrar entre hoje e amanhã, é possível, porque já está definido quer o número de deputados para a Comissão, quem vai presidir a Comissão, quando é que vai reunir e o prazo para dar o parecer, que permita que na quarta-feira, de manhã, há um debate potestativo do Chega sobre precisamente este tema, com a discussão sobre um debate de urgência que foi pedido pelo Chega. Ora, nada melhor que nesse dia, nessa manhã, até porque é um debate em que a agenda é do Chega, fique resolvida se a Assembleia da República concorda ou não concorda com a posição que o Chega propõe e leva ou não leva por diante a iniciativa. Se não levar, acabou aí, do ponto de vista da Assembleia da República, a atuação que permite aquilo que o Chega pretende. Mas, do seu ponto de vista, este caso procura beliscar o Presidente da República e a Presidência da República e, nesse sentido, belisca a própria democracia? Eu sou sempre um defensor do prestígio e da dignidade das instituições. E nós devemos fazer tudo para preservar que as instituições não sejam postas em causa. Agora, o procedimento que o Chega faz é um procedimento legítimo. Eu tenho que responder a esse procedimento legítimo com outro também legítimo que preserva a dignidade da instituição, neste caso, do órgão de soberania, Presidência da República. O quadro que a Assembleia da República tem de atuar, esse, do meu lado, enquanto Presidente da Assembleia da República, será sempre para preservar a dignidade da instituição Presidência da República. E, por isso, eu não faço juízos de valor sobre quem apresenta uma proposta que tem legitimidade para o fazer. O que eu farei é de forma a que os procedimentos e o resultado final preserve a dignidade da instituição Presidência da República e também o normal funcionamento dos órgãos e das instituições, neste caso dos órgãos de soberania. Não é aceitável que ficasse a pairar, digamos, no espaço público durante 10 dias, 11 dias, 15 dias, o que fosse, saber se a Assembleia da República iria ou não iria acolher a proposta que é apresentada legitimamente. O Chega procurou fazer isso, que de facto esta proposta ficasse mais... Não, até lhe estou a dizer, na Conferência de Líderes, ou seja... de acelerar esse processo, mas na verdade a ideia ainda não inicial, entrou a proposta. Ainda não entrou, exatamente. Ou seja, mas eu sou atento... Mas estamos a acreditar que vai... Mas eu sou atento quando é feita, digamos, a apresentação no espaço público, da forma como foi feita, está dito. E eu, a partir do momento em que isso está no espaço público, e nós estamos atentos a essa realidade, está colocada, digamos, naquilo que é a avaliação que os portugueses fazem dessa possibilidade. E eu, como lhe digo, como hoje tinha a Conferência de Líderes, entendi que a resposta que a Assembleia devia dar era que este assunto fosse tratado da forma mais rápida. O Chega, na Conferência de Líderes, apresentou a indicação séria de que entre hoje e amanhã faria a proposta, que a proposta é subscrever por 1/5 dos deputados da Assembleia da República, ou seja, 48, não é? Tem 48, 46, mas o Chega tem só por si legitimidade para o fazer. Convenhamos que não há de ser uma coisa muito complicada, até porque para quem já estudou, analisou e consultou juristas para saber se na substância existe a possibilidade desta ação ir por diante, com mais facilidade, as questões processuais e adjetivas da apresentação da proposta serão feitas. E, portanto, mas também devo dizer que é uma perspectiva séria, como foi dita pelo líder parlamentar na Conferência de Líderes, e eu acredito que ela pode acontecer. Mas eu tenho uma última pergunta sobre isto, que é o seguinte. Na verdade, eu compreendo a sua resposta na sua função de Presidente da Assembleia da República, que tem que garantir um conjunto de condições para que todos os partidos se possam expressar. Exatamente. Mesmo quando o tipo de expressão que é feito é este, que é pôr em causa, fazer uma acusação, uma suspeita desta natureza, desta gravidade ao Presidente da República, que é um outro órgão de soberania, não lhe parece que há alguma leveza quando o próprio Presidente diz, bom, isto é a democracia, ou quando não há uma posição mais firme dos atores políticos sobre esta matéria, quando se compreende que
o fundamento para a legitimidade para ser apresentada existe. O fundamento para o texto e para a acusação que é feita talvez não seja assim tão sólido. Não lhe parece que há uma certa suavidade na forma que os autores políticos estão a tratar este tema? Vítor Gonçalves, vou-lhe dizer uma coisa. O discurso político é da responsabilidade de quem o faz. E quem está a fazer o discurso político na Assembleia da República tem a legitimidade em função do voto e do que os portugueses, ou parte dos portugueses, a cada uma das forças políticas, fizeram no seu ato eleitoral e que deram a representatividade que deram. E o discurso político, o julgamento do discurso político há de ser não feito por mim, mas sim precisamente pelo povo. Pelos cidadãos. No momento em que for votar novamente, há de fazer o balanço do que os seus representantes e o discurso político que ao longo do mandato fizeram, se merece ou não merece, mais votação, menos votação. O julgamento do discurso político é nas eleições. Não sou eu que faço a ponderação, nem devo fazer, dado que há legitimidade para essa proposta ser apresentada. A liberdade de expressão é um bem inestimável da democracia, como disse o Sr. Presidente da República, até para os que querem dizer mal da democracia. Na Casa da Democracia, a Assembleia da República, é um cuidado que eu tenho para que todos possam se exprimir da forma mais livre as suas opiniões. Se alguma coisa pode ser dita, se pode ser dito no espaço público, na rua, por maioria de razão, há de ser dito na Casa da Democracia. Depois, os mecanismos para assegurar o debate democrático compete-me a mim assegurar. Eu faço isso. E nesse ponto assume a sua função de árbitro, mais do que de participante no jogo do debate político. É como lhe digo, como Presidente da Assembleia da República assim é, como deputado. Não deixo de exercer o meu sentido de voto no momento certo, em função daquilo que é a minha avaliação das coisas. Sobre esta questão de fundo, que é a questão da reparação de Portugal às antigas colónias, o senhor tem uma posição sobre este tema? Sobre este tema, a minha posição é assim. Eu acho que a história estuda-se, a história respeita-se e a vida mostra que as relações entre os povos se vai fazendo depois para fazer entre aquilo que é o respeito e aquilo que é a história que acompanha, nomeadamente até países que hoje são irmãos, ela faz com naturalidade. A carga, digamos, dramática que é colocada depois na forma de se executar esse respeito, se é por manuais escolares, se é por uma rua, se é por a cooperação técnico-militar, que é feita em condições de vantagem, nomeadamente com os países da expressão portuguesa, todas essas realidades têm momentos onde esse respeito pela história, esse estudo da história se vai também fazendo para que o que vem para a frente, aquilo que é a relação entre os povos e entre os países, se faça da forma mais, diria, saudável, que é o que tem acontecido. E, portanto, eu não falaria tanto em reparações, falaria em respeito por aquilo que é a história, quer desses países de hoje e a história de Portugal, e, com certeza, com esse respeito, com esse estudo, não é difícil encontrar formas em que a amizade, o estreitamento das relações e o que tem a ver com o futuro ser um futuro de esperança para nós portugueses e para os povos dos países irmãos, faça com naturalidade. Portanto, eu não acompanho a carga dramática de se colocar e vejo que o processo histórico flui como tem fluído com normalidade e é possível encontrar formas disso. Mas o que isto tem aqui duas dimensões. Uma que tem a ver com o eventual pagamento de alguma coisa, um ressarcir de alguma coisa que tenha sido feito, e outro, a devolução de obras que tenham sido trazidas. Em ambos os casos, o senhor acha que esse deve haver, não deve ser feito, porque a história, de facto, não volta atrás e há outras formas de fazer relacionar os diferentes povos? Acho que é precisamente nessa linha que as coisas acontecem, acabam por fazer-se digamos, as realidades que fazem com que todos nos sintamos bem em estreitando os laços de amizade, como tem acontecido, estreitando as relações que de uma forma privilegiada, como tem acontecido, e as coisas não acontecem por acaso. Por haver relações especiais e por haver situações especiais, é que existe também
depois estruturas especiais, como seja a CPLP, como seja programas de relacionamento entre os países da expressão portuguesa e Portugal. Essas situações não acontecem por acaso. Já são uma consequência da própria história. É da história. E da relação entre os dois. Exatamente. Os diferentes povos. E elas acontecem bem, acontecem com agrado dos países da expressão portuguesa e de Portugal, que presta essa assistência com melhoria, formação, com qualidade naquilo que tem havido nesse intercâmbio entre os países da expressão portuguesa e Portugal. E, portanto, eu diria que, primeiro, estude-se bem, depois respeite-se e, seguramente, não é difícil encontrar os pontos da colaboração que levam àquilo que ambos desejamos. Portanto, discorda, neste ponto, discorda do Presidente da República. Não sei se discordo. Pela sua resposta, parece-me que sim. Não sei se discordo. Parece-me que sim. No atual contexto, com um governo minoritário e com uma maioria tão exígua, o Parlamento ganha uma centralidade reforçada na vida política nacional? Eu diria que sim, porque é muito exigente encontrar no Parlamento, diria, duas ordens de coisas. Uma, que é assegurar que o debate democrático se faça, digamos, de forma o mais equilibrada possível. Porquê? Porque há muitos polos. Há muitos polos, é verdade, a polarização existe, e como a polarização existe com 9 partidos na Assembleia, é evidente que organizar a gestão dos tempos, as emoções, os temas que têm de ser agendados, a organização da agenda, que são coisas adjetivas, torna-se mais complicado, porque isto não interessa muito para o grande público. Mas há muitos interesses diferentes. Mas imagino que há debates potestativos. Os debates potestativos é o direito que cada grupo parlamentar tem de marcar um debate. Imagino que são 9 a terem 7 debates potestativos por sessão. Imagino que são 63. Dá para bloquear durante 1 mês ou 2 meses agendamentos normais. Portanto, significa que a Conferência de Líderes é muito importante, porque é um espaço de consensualizar precisamente aquilo que será do interesse de cada grupo parlamentar, mas também do interesse nacional, porque o Parlamento existe para, não é só para fazer consenso, é para também ajudar a encontrar soluções. O povo português espera soluções. Quando votou como votou, não foi só para se encontrar consensos, para encontrar soluções para os seus problemas. É para isso que estamos cá, para 4 anos, encontrar essas soluções. E é uma obrigação dos grupos parlamentares e dos respectivos partidos de encontrarem forma de encontrarem soluções para as questões que são colocadas. Agora, quando o Parlamento encontra soluções, e as aprova, mas que não vão ao encontro daquilo que é o rumo do governo, que é o que aconteceu já por 2 vezes neste Parlamento. Como é que o senhor vê esta lógica? Há quem fale num governo do Parlamento neste momento. O senhor acha que essa apreciação faz sentido ou não? Eu quero acreditar, até porque conhecendo os líderes, quer do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, quer do meu próprio partido, Luís Montenegro, que são homens que gostam de assumir riscos, até porque ainda agora para as eleições europeias, a escolha do candidato da AD toda a gente sublinhou que é arriscado. Tem esse risco, me dizem. Também esta votação das SCUTs, que foi feita por proposta do Partido Socialista, também tem os seus riscos. Eu quero acreditar que esse gostado de assumir riscos dos 2 maiores partidos também será o de assumir o risco de chegar a consensos e a chegar a soluções. Mas até agora ainda não se viu. Não, olha, no caso da minha eleição, por exemplo, foi possível encontrar... Vez, não é? À quarta, mas foi possível. Ou seja, é possível que nós, em benefício de um interesse superior, que é o interesse nacional, ninguém quer ter eleições a breve trecho. Está convencido disso? Ninguém quer, porque é uma situação que o povo português também, não perceberia. O povo português não perceberia, ainda para mais tendo a consciência que as aritméticas eleitorais não seriam em nenhuma circunstância diferente para assegurar outro tipo de estabilidade que fosse mais conseguida do que aqui é. Portanto, os atores deste momento, os protagonistas deste momento, têm de ter a superior avaliação do que é o interesse nacional para encontrarem
esses espaços para se encontrar soluções para os problemas que os portugueses esperam que sejam resolvidos. Eu, como Presidente da Assembleia da República, naquele espaço em que realmente, como diz, é um espaço importante para que esses consensos / soluções se encontrem, eu farei o meu trabalho. E o meu trabalho é criar... Usar a sua influência para criar esses consensos? Absolutamente, farei. Normalmente esse papel é atribuído ao Presidente da República naquela expressão da magistratura de influência. O senhor também tem a sua magistratura de influência no Parlamento para formar consensos de modo a que decisões sejam aprovadas? Olha, eu acho que pela forma como, inclusivamente, o debate democrático se pode fazer, em que, da minha parte, veem sempre que é um registro de lealdade desde o deputado do Bloco de Esquerda ao deputado do Chega e que a minha equidistância, quer na organização dos trabalhos, quer na forma como giro o tempo que cada um tem para falar e tentando sempre que o confronto democrático se faça de forma a que sejam as ideias e não as pessoas a estarem em causa, acho que faço o meu papel de contribuir para um clima que facilite esse encontrar de soluções, que depois, como é óbvio, do ponto de vista político, tem de ser os grupos parlamentares a operacionalizar, mas eu contribuo para um quadro que seja facilitador disso. E acho que esse é reconhecido e talvez no passado não tenha sido sempre assim e potenciou zonas de tensão menos propícias para o consenso, menos propícias para encontrar soluções. Mas, do seu ponto de vista, acha que até este momento se pode falar em governo de Parlamento ou isso é falso? Há várias situações em que as maiorias têm sido feitas suscetíveis desse tipo de interpretação. Agora, eu não sou o protagonista político para estar a fazer essa avaliação. Sou o Presidente da Assembleia da República e não queria... E o senhor gosta da expressão coligação negativa? Olha, vou-lhe dizer, se fosse a dizer o gosto e não gosto das várias, digamos, qualificações que são colocadas mediaticamente, seriam muitas aquelas em que estaria contra, porque há sempre uma dimensão mediática que se quer dar em relação a coisas que acontecem e que muitas vezes não têm a sua tradução na realidade. As maiorias fazem-se, a responsabilidade de quem as faz deve ser assacada. Como lhe digo, o povo português está atento, perceberá a coerência ou a incoerência das propostas que hoje são apresentadas, que no passado não eram apresentadas, se há ou não há seriedade, ou melhor dizendo, coerência política entre quem está na oposição ou quem está no exercício do poder, e eu acredito, por isso acredito na democracia, que no momento certo, no julgamento que vai ser feito, tudo isso está em análise. E, portanto, quem for incoerente, quem tiver feito hoje coisas diferentes do que fez no passado, sem nenhuma justificação, a não ser porque agora está na oposição, acho que essa realidade acabará por ter o peso no julgamento que os portugueses farão. Que os portugueses vão fazer. Na verdade, ainda a propósito disto, há quem no seu partido acho que tem visto uma aproximação entre o Partido Socialista e o Chega. Do seu lugar privilegiado para o plenário, no cimo daquela tribuna na Assembleia da República, o senhor tem visto uma maior aproximação entre estes dois partidos? A única coisa que eu vejo é em função dos resultados das votações. Mais nada. E aí já, por vezes, as votações houve são essa públicas, convergência. As votações são públicas e as votações traduzem, em cada um dos momentos, o que é o acordo no sentido, em relação às propostas, não estou a falar em acordos que tenham havido ou não, previamente a isso, estou a falar em relação às votações, elas são objetivas. E aí, como lhe digo, será feito também o juízo de valor em relação ao que é o resultado dessas votações, quem vota com quem. Eu diria que, tal como se diz no orçamento, que as prioridades vêem-se quando estão no orçamento consagradas, não é naquilo que se diz, é quando se vê no orçamento o que são as prioridades. Aqui também lhe diria, é só ter uma leitura no tempo certo. Mas, do seu ponto de vista, isso pode bloquear a ação do Governo? Eu espero que não. Primeiro, espero que não. Depois, espero que seria mau se assim fosse. Espero que haja o bom senso para que se perceba que, não havendo razão para haver eleições antecipadas, que isso não é bom para o país. Toda a gente falou
e com razão, que, por exemplo, por causa dos PPRs, que era fundamental para a sua boa execução, que é vital para Portugal haver essa estabilidade, e ela não mudou porque mudou... Dos PRRs, não é? Dos PRRs, sim, desculpa. Dos PRRs, não mudou porque mudou de governo, não. O prazo está aí. Se nós não aproveitarmos, se desperdiçarmos essa grande oportunidade que existe para a economia portuguesa, a responsabilidade de quem puser isso em causa há de ser muito penalizante aos olhos dos portugueses. E, portanto, não é nada aconselhável que se crie um quadro de instabilidade em relação a um governo que tem legitimidade para estar a governar, que tem de fazer os seus esforços também para obter consensos, mas que, de todo em todo, o pior que podia acontecer para Portugal é se tivesse que recorrer a uma nova dissolução da Assembleia, e isso seria muito penalizante, e estou convencido que os portugueses iriam penalizar. Mas, genuinamente, o senhor está convencido que isso não vai acontecer, ou há um risco elevado disso vir a acontecer? Eu farei tudo... Em função, para já, deste primeiro mês de governo e da Assembleia? O primeiro mês é um mês, digamos, tipicamente mais... ainda está-se a ajustar as novas peles que cada um tem. As novas as placas tectónicas estão-se a ajustar. Quem está na oposição não estava habituado a estar na oposição, quem está no governo também... Do seu ponto de vista, não diz muito sobre o que é que vai ser o futuro. Espero que não. E as eleições europeias? Acha que do resultado das eleições europeias pode conduzir a alguma alteração de estratégia, seja do PSD, seja do Partido Socialista ou do Chega, em função dos resultados? Seria um erro, porque a avaliação do resultado eleitoral das europeias não é transportável para, nomeadamente para a governação interna. Portanto, acho que isso seria um erro. O que eu não queria deixar... Mas é a primeira vez que os portugueses se vão pronunciar numas eleições depois deste Sim, claro, mas devem fazer o exercício de voto. Aqui eu faço apelo, porque as eleições europeias são muito importantes. São mesmo, eu diria, estas extraordinariamente importantes, porque vivemos uma situação internacional que é uma situação internacional de risco, onde o reforço do projeto europeu, a meu ver, é essencial para ser um garante da paz que nós temos vivido ao longo destes anos depois da Segunda Guerra Mundial. É uma arrogância intelectual nós acharmos que seremos uma geração que passa à margem das grandes catástrofes que a humanidade historicamente mostra também na Europa. Este espaço europeu, desde a Segunda Guerra Mundial, é o tempo mais longo que houve de paz na Europa e, portanto... Mas isso não é garantido, não é? Não é garantido. Precisamente a participação é fundamental para que nós reforcemos o projeto da União Europeia para que possa ser mais robusto e poder, como player internacional, ter mais legitimidade e mais força para que seja um garante da paz e da democracia. E, portanto, o meu apelo é de participação e que, como é óbvio, o quadro, e aí, digamos, é legítimo que eu diga, não é por ser Presidente da Assembleia da República, é evidente que eu desejo que a força de que eu milito saia vencedora nessas eleições. Se isso não acontecer, acha que pode ser digamos ali, um estímulo para os partidos da oposição provocarem eleições com maior brevidade? Eu espero que não, e acho que seria um erro. Como lhe disse, nós temos que olhar a um quadro do que é o interesse nacional, a um quadro eleitoral que, saindo de umas eleições, não seria, digamos, aos dias de hoje, uma situação muito diferente, um quadro em que temos que executar, repare, situações que têm a ver com as questões da saúde, as questões da habitação, as questões do ensino, as questões das forças de segurança, das carreiras, etc. São situações que têm e carecem de ser resolvidas e os portugueses estão muito preocupados com isso e não com os jogos que as forças políticas façam em função do seu interesse particular. E acho que todos têm essa consciência. E, portanto, é esse quadro de análise que se espera dos protagonistas primeiros políticos e eu acredito que, conhecendo os líderes partidários, que isso venha a ser possível. Vai a ser possível. Numa entrevista que o senhor deu à Antena 1, defendeu que a Procuradoria devia dar explicações ao Parlamento devido aos processos que tiveram impacto político. Essa sua iniciativa teve algum avanço?
A minha observação é assim, o meu pensamento é conhecido há muitos anos sobre isto. Eu fui Ministro da Justiça, quase advogado, há mais 20 anos, em 2004, está a ver o tempo que já passou. É evidente que, e é bom ouvir, muitas vezes fazem-se comentários sem ouvir-se a entrevista, e portanto fazem-se comentários com base num soundbite ou num título assim. Mas se ouvir a entrevista, e até porque eu tenho um pensamento muito organizado sobre isso, eu não falei em haver explicações sobre factos que estejam sujeitos a segredo de justiça, porque isso é um absurdo. Agora, em todos os processos, em situações que estão em investigação, tal como aconteceu no passado com outros procuradores, sobre factos que não estão sujeitos a segredo do processo, mas que criam dúvidas no espaço público, é útil que as explicações sejam dadas para que se dissipem essas dúvidas. Portanto, vamos distinguir um procurador, um senhor procurador, esta ou do passado, quando foi à Assembleia da República, não esteve a violar o segredo de justiça, não esteve a pronunciar-se de cada caso. Mas olha, o diretor da Polícia Judiciária tem feito algumas conferências de imprensa para clarificar situações que no espaço público são tidas como coincidências, porque é que aquela operação aconteceu naquele dia, quando aparentemente isso parecia que tinha alguma interferência. E ele, no espaço público, tem esclarecido, ainda agora bem recentemente, até posto daquela situação em relação ao jovem sim. veio explicar. Estava na origem de uma série de crimes. Veio explicar. É útil que eu faça. É isso que o senhor defende que a Procuradora devia fazer. Se no espaço público, na conferência de imprensa, um diretor da Polícia Judiciária faz esse tipo de clarificações que, de certo modo, digamos, retiram o alarme social que é criado, a senhora Procuradora, ou o senhor Procurador, tal como no passado, na Assembleia da República, pode fazer sem violar e sem estar a pôr em causa os factos que estão sujeitos a segredo. Isso era útil. Ir à Assembleia, ir à Assembleia é uma coisa boa, não é uma coisa má. É para prestigiar quer a Assembleia, quer quem vai. Eu, quando fui ministro em qualquer ministro da Justiça ou ministro da Defesa, tinha gosto em ir à Assembleia. A Assembleia da República é o lugar mais nobre para nós podermos dar as explicações que devem ser dadas para se retirar ou suspeitas ou situações que no espaço público criam dúvidas, e clarificando-as, nós estamos a contribuir para a dignificação quer do Parlamento, quer das próprias instituições. A Procuradoria, quanto mais respeitada e dignificada estiver, melhor faz o seu combate à corrupção, melhor tem aos olhos dos portugueses a confiança, e isso é o que eu desejo. E o diálogo entre a Assembleia da República e as diversas instituições, nomeadamente com a Procuradoria, pode ser feita de forma a que esses canais de comunicação sejam, diria, uns instrumentos, ferramentas para dignificar a própria Procuradoria. Portanto, no fundo, aquilo que o senhor está a propor é que o Parlamento seja uma espécie de palco para a Procuradora poder explicar o que é que se passa, em vez de ser uma conferência de imprensa, poder ser ali, quantas situações ou ser uma entrevista, ir ao Parlamento e explicar o que está em causa. Quantas situações... Não achou estranho? Agora, não sou eu que tenho que fazer essa dinâmica. Tem que ser os partidos. Tem que ser os partidos. A mim compete-me no sentido... a questão. Acho a questão, e acho que até o simples facto de ir já era positivo. Mas não achou estranho, por exemplo, o Partido Socialista achou que não considerou que isso fosse uma boa ideia. A AD não houve grandes reações, julgo eu. António Costa e João Galamba, que são suspeitos neste caso, que são objeto de investigação, também vieram ao público dizer que achavam essa ideia, que não achavam grande ideia. Na magistratura ouvimos vários magistrados a dizer, bom, isto aqui parece que pode haver aqui o risco de pôr em causa a autonomia do Ministério Público. Pronto. Como é que viu essas reações todas? São todas legítimas, é tudo... acho que nenhum ouviu a minha entrevista, vou-lhe dizer com sinceridade, ouviram os títulos e agarraram nos títulos. E a minha resposta é muito simples. O Sr. Procurador José Souto Moura, quando foi pronunciar-se sobre diversas... no caso Casa Pia, não é? E outros que falou, ou seja, eu não quero estar a concretizar, são muitos os processos, mas são muitas... no caso dessa sua entrevista, vou dar a palavra. Mas no caso da sua entrevista que eu ouvi, o senhor, julgo que fez referência à ida lá, julgo que usou esta expressão de
casos que podem ter consequências de natureza política. Julgo que chegou a usar esta expressão. Foi a entrevistadora que disse, e eu não. A entrevistadora que disse. A Maria Flor Pedroso, e eu estava no encadeamento, mas mesmo que sejam casos que possam ter. Eu só sigo a máxima do Sr. Procurador José Souto Moura, que disse assim: eu sempre tive gosto em ir à Assembleia. Quando me faziam as perguntas sobre matéria que estava sujeita a sigilo, eu dizia: sobre isso não posso responder. Sobre as outras todas, eu posso responder. Portanto, não passa pela cabeça deste Presidente da Assembleia da República, ex-Ministro da Justiça, advogado, que seja sobre as situações que estão sujeitas a segredo que haja o pronunciamento. E aí acompanho todas essas observações. O que eu entendo é que há muitas outras circunstâncias que criam dúvidas no espaço público que podem ser dissipadas em benefício da dignidade da investigação, seja ela qual for, não é deste caso A, B ou C, e na dignidade que sai reforçada da Procuradoria e também do diálogo que é saudável de existir entre a Assembleia da República e as diversas instituições. E não lhe parece estranho que, de facto, numa série de casos, aliás, ao longo do seu mandato, esta Procuradora não tenha feito essas explicações? Porque, basicamente, esta Procuradora intervém ou em discursos preparados em alguns eventos, ou em respostas à saída desses eventos, mas nunca fez nenhuma comunicação, nunca deu entrevistas, não vai ao Parlamento dar explicações. Isso tudo não é estranho, não é um dever dos responsáveis escolhidos para determinados lugares, como este, por exemplo, da Procuradoria, dar explicações aos cidadãos? Eu não quero estar a fazer um pronunciamento sobre a forma como a Sra. Procuradora faz a gestão da sua função. Também não tenho notícias como não era essa. Também não tenho notícias. Os cidadãos não merecem, por uma questão de responsabilização até dos titulares de que ocupam esses lugares, saber o que se passa. Eu acho que e haver uma obrigação de ser dada essa explicação. A minha observação é uma observação feita em abstrato. Acho que seria um registro de normalidade haver esses momentos, e eu defendi já no passado até criar canais do ponto de vista mais, diria, periódicos, institucionais, em que essa situação acontecesse. Portanto, eu vejo com normalidade que um Sr. Procurador ou Sra. Procuradora vá ao Parlamento, que possa prestar explicações, prestar contas, que o diga da forma como acha que deve fazer, sem pôr em causa aquilo que é o segredo que está associado a qualquer processo em concreto. Há espaço para esse debate poder acontecer em benefício do que é bom para a cidade, para muitas situações que às vezes criam alarme, que não têm razão para criar esse alarme. Como eu disse na minha entrevista, eu não me passa pela cabeça que haja uma intenção premeditada para que um determinado número de situações aconteça com um objetivo político. Eu disse isso na mesma entrevista, se ouviu. Ouvi. Ora, mas como às vezes até no espaço público ficam essas dúvidas, eu acho que, e não tem nada a ver com a investigação em concreto, se a pessoa praticou este ato, se não praticou, se tem escutas, se não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com explicações que podem ser dadas que dissipam essas dúvidas e, ao dissiparem essas dúvidas, estamos a contribuir para uma melhor confiança no sistema de justiça. Nós também não podemos ser, como eu disse nessa entrevista, não estamos sozinhos no mundo, e como não estamos sozinhos no mundo, temos que também olhar o que é que os outros estão a assistir e se isso é positivo ou não para a qualidade da nossa democracia. O senhor acha que a justiça é um dos setores mais graves em Portugal? Acho que é um setor importante. O senhor foi ministro há 20 anos. De lá para cá houve alguma mudança substancial que se tenha verificado? Deve ter havido. Agora, o que eu não tenho dúvida é sim, um pacto para a justiça é importante e disse isto, aqui posso estar a repetir, porque é o meu pensamento há muitos anos. Portanto, e porquê é que não avança? É preciso que os partidos tenham essa vontade. Eu, há 20 anos, apresentei um pacto para a justiça. Ou seja, lancei, e estava no governo, e lancei as pontes para isso acontecer, criando até hoje seria chamada estrutura de missão para o efeito. Convoquei, no sentido de ter também o Sr. Presidente da República, não convoquei, mas encontrei espaço para, na altura, com o Sr. Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, também ter um espaço em que ele próprio estava a acompanhar esse processo.
convidei uma pessoa insuspeita para ser o dinamizador do pacto, que era o Dr. Miguel Galvão Teles, figura ilustríssima, que já faleceu, da advocacia e que é insuspeito, não tinha nada a ver com o governo, portanto até mais próximo do Partido Socialista, e estava a trabalhar para que esse pacto fosse, digamos, despartidarizado, porque é importante que isso aconteça, e para que se possam criar situações de alteração na lei, na Constituição, que facilite o combate que todos desejamos para que haja uma justiça mais célere, mais confiável e que os portugueses acreditem. É um pilar essencial do Estado de Direito. Na sua primeira intervenção, depois de ter sido eleito Presidente da Assembleia da República, o senhor disse que o trabalho parlamentar não tem de ser espetacularizado, nem tem de ser transformado num programa televisivo. O senhor acha que é isso que tem acontecido algumas vezes? O Parlamento ser transformado numa espécie de Big Brother? Acho. Isso quer dizer, não é hoje, não é agora. Sim. Estou a dizer é que, muitas vezes, a percepção que é dada para as pessoas, e às vezes isso contribui também para que a imagem dos deputados ou a imagem do que se faz no Parlamento esteja distorcida, é com os flashes de momentos de tensão ou de maior confronto ou de momentos mais críticos que parece que o debate parlamentar se esgota nessas situações, onde o plenário tem, digamos, uma visibilidade maior. Agora, eu desafiava a todos a verem o trabalho excepcional, árduo, difícil, muito competente que é feito, por exemplo, a nível das comissões, onde se fazem precisamente as medidas que importam para a solução dos problemas que os portugueses têm, onde se fazem a fiscalização e a audição muito mais... Não estou a falar das comissões de inquérito, que essas também merecem uma atenção. Também sobre elas também disse que isso não pode ser o cartão de visita do Parlamento. Porque vemos que tudo isso dá também uma percepção errada do que é o trabalho parlamentar. E o trabalho parlamentar... Mas essa percepção é qual? É de que os deputados estão ali só para se fazer ouvir e para se atacarem uns aos outros, sem preocupação com o que se passa lá fora? É isso que acha que é a percepção que existe sobre o Parlamento neste momento? Acho que, estou a dizer, e estou a focar de uma forma muito importante, neste momento não é por aquilo que estamos a fazer neste momento. É porque ao longo dos anos, por força da mediatização desses momentos mais, eu diria, críticos, desses momentos mais espetaculares, foi-se criando uma percepção de que a atividade parlamentar quase que se esgotava aí junto do senso comum dos portugueses. E essa realidade eu pretendo que seja alterada. Por isso eu digo que quero um Parlamento aberto às pessoas. Por isso é que, olha, atos simbólicos como tirar as grades da frente da Assembleia para mostrar que aquela casa é de todos, que não está sitiada. Ficaram lá porquê? Por inércia? Com certeza, eu diria que é por inércia, mas a verdade... Lá estavam, na verdade, já há alguns anos. Mas a verdade é que se dá cargas simbólicas que são, diria, pouco... contributivas para a tal que toda que nós pretendemos da aproximação entre o eleito e o eleitor. E, portanto, é bom que os portugueses tenham a noção do trabalho sério, competente, exigente e dos senhores deputados, do trabalho que é feito em benefício da resolução dos problemas que... E por isso é que eu digo que nós temos que criar uma situação onde esse trabalho também seja captado e não só os momentos também mais tem a mediáticos. visibilidade. Porquê? Porque depois, como é óbvio, também quer aproveitar esses momentos para se fazer mais conhecido. O senhor pediu, por exemplo, que os deputados não se tratassem por tu ou por você. Sim. Acha que isso puxa o Parlamento para baixo? A minha é assim. O regimento diz que o tratamento deve ser urbano. O senhor deputado é o senhor deputada. Não diz, por isso é que a situação é mais, não é tão simples. É mais armadilhada. Ou seja, o tratamento de urbanidade. O que é o tratamento de urbanidade nos dias de hoje? Não diz lá que deve ser por isto ou por aquilo. Qual é? Não fui eu, propus na Conferência de Líderes que se usasse como interpretação do tratamento de urbanidade a forma característica e típica do seu deputado e senhora deputada e se evitasse o tratamento por tu ou por você. Porque é uma situação que, no que diz respeito à dignidade que eu julgo que deve merecer aquele espaço, no meu entender, e foi entendido por todos os líderes parlamentares, que assim deveria ser.
porque volta e meia estava a acontecer uns deslizes dessa matéria, sim. até porque há muitos deputados novos que também chegam há 15, 20 anos, era Vossa Excelência abaixo, Vossa Excelência acima. Há 15, 20 anos íamos todos de gravata para o Parlamento. Hoje não vão de gravata, vão de sapatos mais descontraídos, de t-shirts, e nós não podemos achar que isso não é uma forma de estar. Não é também uma mensagem, ela própria, não é? Esse tipo de atuação. Mas o senhor, doutora Dia Branco, o senhor concorda com aquela ideia que eu acho que é generalizada, de que houve ao longo dos tempos, houve uma certa degradação da qualidade dos deputados? Olha, não quero fazer juízos de valor, porque eles são todos eleitos e representantes do povo português e, portanto, o povo português escolhe em função da lista que é apresentada. Sim, mas se não quiser não vota, não é? Ou não vota naqueles, ou faz... Sim, não pode escolher diretamente. Não pode escolher diretamente, isso é uma discussão que levaria... Isso é outro debate. O que eu quero dizer é o seguinte, há uma coisa que lhe posso responder em relação a esse tema. Eu acho que o regime de incompatibilidades que está criado e que foi criado é um registro de incompatibilidades que não facilita a disponibilidade para a vida política e, em particular, para a vida de deputado. Limita a escolha de pessoas com competências que poderiam ter aquele lugar. Limita a escolha. E limita a escolha de uma forma a que praticamente só quem... Olha, nem sei dizer, seja funcionário é que pode ter as condições para poder... Qualquer ligação pode tornar-se, inviabilizar o lugar do deputado. Incompatibilidade. Eu sou favorável ao registro de interesses que seja rigoroso, de modo a que, havendo conflito de interesses, possa ser escrutinado e, se ele for violado, que seja efetivamente punido, ou seja, conflito de interesses, registro de interesses e punição da sua violação, porque isso, sim, é muito grave, e que sejamos mais abertos na lógica das incompatibilidades, porque senão vai ser muito difícil encontrar alguém que esteja, só que não fizer nada, não é? Sim, futuro, que não tenha nada para fazer e que possa ser. E a questão do salário, o senhor acha que os deputados também deviam ser aumentados? A remuneração dos cargos políticos também é um problema ao afastar pessoas que eventualmente podiam ter interesse na vida parlamentar e podiam dar os Nos casos contributos. afasta por esta razão, noutros afasta por outra, diria que a situação... Mas era uma questão que devia ser enfrentada. Já foi no passado isso referido, as circunstâncias em cada momento tornam difícil que isso aconteça. Há sempre um debate, também não lhe fujo à questão, há sempre um debate depois muito demagógico em relação a esse tema e há sempre receitos políticos a enfrentar creio que as forças políticas acabam por não considerar isso, mesmo quando às vezes acham razoável, porque seria mal compreendido do ponto de vista popular. Receiam os custos que vai ter. Volto ao seu discurso de tomada de posse, a determinado momento o senhor disse: o Presidente da Assembleia deve garantir que o debate democrático se faz, não faz juízos de valor, não faz nenhuma referência relativamente aos conteúdos, como aliás começou por dizer logo no início desta entrevista. E acrescentou: sei que não se elege um Presidente da Assembleia da República para protagonizar debates. Isto foi interpretado como uma crítica ao seu antecessor, que, mais do que uma vez, foi ele próprio protagonista dos debates, nomeadamente na relação que teve com o Chega. O senhor é crítico desse tipo de atuação? Ou melhor, não é o seu estilo de atuação? Não é o meu estilo. Ou seja, eu tenho uma visão, como lhe disse, acho que a minha obrigação é, enquanto Presidente da Assembleia da República, garantir que qualquer senhor deputado tem o direito a emitir a sua opinião, a sua liberdade de expressão, assegurada na plenitude. Pode usar a palavra vergonha. Pode usar a palavra vergonha, pode dizer que é contra a democracia, pode dizer que não gosta do Parlamento, que não gosta do Presidente da Assembleia da República, pode dizer o que muito bem é entender do ponto de vista daquilo que a Constituição garante. A Constituição não diz que há liberdade de expressão sob ponderação, que alguém vai fazer a avaliação se aquela liberdade de expressão deve ser limitada a isto ou aquilo. Nem o regimento permite isso. O regimento quer garantir é que o debate se faça com igualdade de armas. Aquilo que é o momento para o Vítor poder exprimir livremente a sua opinião, mesmo para dizer que não gosta da democracia... Mesmo para dizer os maiores disparates, não? Não qualifico. Estou a dizer mesmo para dizer que não gosta da democracia, tem essa liberdade. Se pode dizer isso na rua, por maioria de razão, pode dizer na Casa da Democracia. Como digo, o julgamento é feito depois nas urnas
por quem elegeu o Vítor para dizer isso ou não dizer Sim, isso. eu devo dizer e, portanto, também que, apesar de tudo, a liberdade de expressão também tem limites, não é? A injúria, a difamação é diferente. São limites à liberdade de expressão. Mas não estamos a falar dos conteúdos de discurso político. Sim, sim, sim. E aí não. Porque se eu quiser, e também lhe digo que farei se isso acontecer alguma vez, se eu quiser alguma vez intervir no discurso político, eu saio de Presidente da Assembleia da República naquele momento, sento-me na minha bancada e vou fazer o discurso político, que o regimento também permite isso. Doutora Guiar Branco, já não sei se já reparou, mas na verdade, quando olhamos para o Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, ainda não houve na democracia portuguesa nenhum Presidente da República que tenha saído desse lugar. Presidente da República. Sim. Tem alguma explicação para isso? Portanto, um Presidente da República que tenha sido antes Presidente da Assembleia da República. Não tenho nenhuma razão, não lhe sei, não sou historiador, comentador, analista, mas é curioso porque não faço, não me digas estar a dizer que eu nunca terei condições para ser. Não, a perguntar, por acaso o seu antecessor dizia-se que estava a trabalhar para isso. Disse que não retirava nenhuma possibilidade de candidatura a algum lugar, seja a Presidente da Junta de Freguesia da sua terra, seja a Presidente da República. O senhor diria a mesma coisa? Admitiria ser candidato a Presidente da República? Eu percebo a pergunta. Não, a pergunta é direta. Não, eu percebo a pergunta. O senhor admitiria daqui a em 2026, porque o seu cargo também é por 2 anos, não sabemos se vai durar esse tempo. Anos, não o senhor, mas este Parlamento. E, portanto, nessa circunstância, se admitiria uma eventual candidatura à Presidente. Eu já tenho tenho 30 anos de experiência política, sei que a minha resposta a essa pergunta teria sempre interpretações que seriam para todos os paladares. Se digo que estou disponível para qualquer coisa, ele quer ser candidato. Se digo que o futuro a Deus pertence, eu estou a ser candidato. Se digo que não, também porque é que é de cortar a hipótese de qualquer situação poder acontecer. E agora aqui, o intervento como João Jaciro não corta essa hipótese. Isso é que não corta essa hipótese. Amanhã aparece a Guiar Branco admite poder ser candidato. Por isso... Eu só posso dizer assim, eu não fico inibido dos meus direitos constitucionais para poder ser o que muito bem eu entender ser um dia que saia. E isso não me vou limitar, não é? Isso não me vou limitar. Portanto, mas isto não quer dizer que esteja a pensar ou que não esteja a pensar, que pode ser hipótese ou pode ser hipótese. Não é possível retirar da minha, faço já esta reserva de... Agora, tenho os meus direitos constitucionais. E, portanto, para o ano logo se vê. Não, eu faço esta pergunta porque à direita não há um candidato óbvio, não é? Quer dizer, há já vários candidatos que se apresentaram, mas nenhum que seja, digamos, o candidato. Olha, vou dizer assim sinceramente, e percebendo a pergunta, acho que não é tema neste momento, porque não é aquilo que preocupa os portugueses. E às vezes nós misturamos as agendas e os portugueses não percebem isso. É tal, digamos, bolha que às vezes nós dizemos em que fazemos as nossas análises, as nossas estratégias e que depois lá fora os portugueses não estão minimamente interessados nisso. O tempo também passa muito depressa e, na verdade, mas neste momento nós temos que preservar a capacidade de governação, resolver os problemas difíceis que os portugueses atravessam. É esse contributo que eu quero dar enquanto Presidente da Assembleia da República, tentar ter o bom senso que faz com que as coisas aconteçam e é isso que eu desejo que o meu mandato fique caracterizado. Se disser o que é que eu gostava, no final, é dizer assim, ele contribuiu na Assembleia da República para que fosse possível encontrar soluções para os problemas dos portugueses. Faltam-nos 2 minutos e eu gostava de aproveitar a sua vinda à grande entrevista. Faz esta semana que o PSD foi fundado há 50 anos, há exatamente 50 anos. O senhor esteve na origem da fundação. Quando é que vem a sua ligação? Quando é que se estabeleceu a sua ligação ao partido? Foi logo em 74, como tinha 17 anos e inscrevi-me na JST no primeiro congresso de Francisco Sá Carneiro no Palácio de Cristal. E na altura o que é que levou? O impulso do discurso de Sá Carneiro na constituição do partido. Portanto, eu revi-me naquele discurso, com a minha experiência política que era muito reduzida, na motivação pessoal e no entusiasmo que Sá Carneiro incutia, na forma muito assertiva e séria com que falava, e isso foi motivador. Depois, as características do próprio partido, porque o PSD sempre foi um lugar onde conviviam os rurais e os urbanos. O tema que voltou à agenda na última semana. Julgo que a expressão mais característica que havia
dentro do PSD durante muito tempo, havia os barões e havia depois as bases. Portanto, diria que nós sempre convivemos bem com o tempo disponível para um ex-ministro falar num congresso com o militante mais anónimo de Freixo de Espada à Cinta. E isso deu uma dimensão que muitos caracterizaram com a dimensão personalista do PSD, que nós sempre chamamos de social-democracia, como dizia Sá Carneiro, à portuguesa, e, portanto, eu acho que isso foi o grande ativo que durante anos, eu ouvi tantas vezes dizer o PSD vai acabar, o PPD não tem razão de existir, isto não vai dar, as convulsões, os vários líderes que teve, toda essa dinâmica que era vista como uma carga negativa era aquilo que nos alimentava no nosso ADN de afirmação, porque éramos o partido mais português de Portugal. E nesse enquadramento, como caracteriza a atual liderança de Luís Montenegro? A atual liderança vai ao encontro das características base que o partido tem tido ao longo dos anos. É como é óbvio, eu acho que é importante nós termos a capacidade de nos renovarmos. Hoje é evidente que é preciso que o partido se aproxime mais ainda dos mais jovens, é preciso encontrar formas de militância que não sejam só geográficas, mas que sejam também por temáticas, que se utilizem ferramentas que hoje permitem que os jovens tenham uma interação política, que já não era como no meu tempo, ir para as sedes, para uma reunião, para ter uma discussão e um grande debate político. Hoje há muitas outras formas diferentes de fazer. Essa renovação tem sido permanente no partido e eu acredito que agora, aos 50 anos, nós vamos conseguir também levar a renovações que façam com que o partido continue por muitos anos, porque é um pilar da democracia. Eu acredito que o PSD vai continuar a ser um pilar da democracia e, portanto, é nesse sentido que o partido tem de avançar e eu acredito que esta Comissão Política e o Presidente vão fazer isso. Doutora Guerra Branco, muito obrigado por ter vindo. Foi um gosto. À grande entrevista. A grande entrevista que pode ser vista na RTP3, RTP1, RTP Internacional, fica disponível em RTP Play, onde pode ser vista a todo momento e também pode ser escutada em podcast. A todos, muito obrigado. Eu regresso na próxima semana.